43, Brasil e Colômbia divulgaram uma declaração conjunta cobrando a divulgação das atas de votação das eleições na Venezuela. A manifestação do presidente Lula e do presidente Gustavo Petro foi divulgada no sábado à noite. O comunicado oficial, os dois representantes voltaram, então, a cobrar a divulgação das atas de votação das eleições na Venezuela. Um trecho do texto destaca aqui, abre aspas, ambos os presidentes permanecem convencidos de que a credibilidade do processo eleitoral somente poderá ser restabelecida mediante a publicação transparente dos dados desagregados por sessão eleitoral e verificáveis. A normalização política da Venezuela requer o reconhecimento que não existe uma alternativa duradoura ao diálogo pacífico e à convivência democrática na diversidade. Os dois presidentes conclamam todos os envolvidos a evitar recorrer a atos de violência e repressão, fecha aspas. A divulgação dessa declaração conjunta dos presidentes do Brasil e da Colômbia foi feita um dia depois dos Estados Unidos e também de outros 10 países terem rechaçado a decisão do Supremo venezuelano. O posicionamento dos países foi feito por meio de um comunicado oficial em que eles reforçam que não reconhecem o resultado das eleições na Venezuela. Na semana passada, o Tribunal Supremo de Justiça do país ratificou a vitória de Nicolás Maduro nas eleições de 28 de julho, mas o órgão ainda não apresentou os dados dessa votação. O governo brasileiro justificou que não assinou o comunicado por não concordar com o tom e com o teor do texto e também porque, segundo o Palácio do Planalto, é um dos únicos países a ainda dialogar com ambos os lados da política venezuelana. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. É tão feia a situação do Maduro lá, que nem os governos de esquerda estão conseguindo mais sustentar ele. É isso. Vocês sabem o quanto o Lula é amigo do Maduro. Maduro veio aqui estendendo tapete vermelho para ele. Então, para você falar mal de um amigo, é porque não dá mais mesmo. É quase aquela coisa. Para porque está passando vergonha. E mesmo assim o Maduro insiste. Vamos lá, gente. Ele não apresenta as atas porque ele não tem. Ou porque, no mínimo, elas vão mostrar um resultado diferente do que ele está dizendo, do que o Supremo lá dele, que é dele, é ele que indicou praticamente todos os ministros, vai homologar. E, enquanto isso, a situação vai ficando insustentável. Milhares de pessoas estão fugindo da Venezuela. Você deve conhecer alguém que veio de lá tentar a vida aqui. Para alguém deixar para trás sua história, sua terra, sua família, porque estava passando fome, não é brincadeira. Então passou da hora das nações vizinhas, de quem realmente defende a democracia, ou de quem pelo menos diz defender a democracia, tentar resolver a situação da Venezuela, que é caótica. Ele não tem essas atas, ele não vai apresentar, e ele está enrolando o mundo inteiro. A pergunta é, Pedroso, ele vai conseguir enrolar o mundo inteiro até quando? Olha, os países democráticos que se respeitam, que buscam atender de verdade os valores que as cartas constitucionais estabelecem, já rechaçaram, já deixaram muito claro que ele é um derrotado, que ele hoje, de fato, é um ditador dentro de qualquer leitura de país, né, que é minimamente correto. Agora, a grande pergunta é até quando o Brasil vai continuar com essa historinha, junto aqui com o Petro, né, da Colômbia, tentando cobrar as atas. Já está muito claro que eles determinaram o sigilo porque eles não querem entregar e não vão entregar. O Nicolás Maduro trata isso agora como se fosse questão resolvida. Agride, bate, mata aqueles que dentro da Venezuela se colocam contra. Então, o Brasil deveria ter uma postura muito mais digna, Mark, e deixar de ficar fazendo esse jogo de cena, porque, olha, nós conversamos com os dois lados. Me conta uma coisa, amigo, vocês estão de novo fazendo uma falsa equivalência, igual fizeram no caso de Israel e Hamas, igual fizeram com o caso da invasão da Rússia, que invadiu o território ucraniano. Ou seja, Mark, eles ficam tentando conciliar ali quem são os agressores com quem são as vítimas. Nesse caso, a grande vítima é o povo venezuelano. E, inclusive, quando o Itamaraty, o nosso governo faz isso, atenta contra os interesses brasileiros. Porque quando, tristemente, os venezuelanos são obrigados a deixar o seu país porque estão sendo ali violentados, somos nós que os recebemos e devemos recebê-los, mas enfrentamos uma crise muito séria no aspecto social. Quem vive no norte do país acompanha isso, e mesmo aqui no Paraná a gente acompanha, infelizmente, o quanto desses nossos irmãos venezuelanos têm sofrido. Mas parece que lá em Brasília essas informações não chegam, ou para eles faz pouca diferença. Vale mais a ideologia do que, infelizmente, a solidariedade.